Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso depende do horário que você vai acompanhar essa aula. Hoje nós vamos trabalhar a aula 3 de Introdução ao Trabalho Científico. Nós vamos dar continuação que foi iniciado na aula 2, quando trabalhamos sobre os elementos constitutivos de um projeto. Hoje nós vamos dar continuidade e quero concluir com vocês hoje essa questão dos elementos constitutivos de um projeto. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre o que é um projeto de pesquisa, como ele desenvolve, né? E quando se pensa no projeto de pesquisa, a gente tem que pensar o seguinte: o projeto ele é um caminho, ele é um norte. Se lembra que eu falei na aula anterior que, por exemplo, quando se pensa num projeto, a gente pensa numa casa. Quando você vai construir uma casa, o ideal, o correto, é que você tenha um projeto e você possa seguir esse projeto do início ao fim. Então, o projeto vai ser essa base para você desenvolver o seu trabalho. E no projeto de pesquisa, da mesma forma, ele se torna importante um projeto para que ele possa te dar um caminho, um norte. E dentro de um projeto de pesquisa, a gente trabalha, por exemplo, um tema. O tema ele está relacionado a algo que você gosta, algo que você identifica para pesquisar. Por isso que quando você for fazer o artigo para ser entregue lá em dezembro, né? Inclusive agora em setembro, você tem que entregar o tema do seu artigo e os componentes do grupo. O tema é algo que você precisa definir, delimitar e pesquisar sobre o tema. Então é importante você já começar a pensar e começar a se organizar individual, em dupla ou no máximo 3 pessoas no tema do seu artigo. Dentro desse tema, depois de escolhido, você começa a fazer as pesquisas, você vai trabalhar a questão da problematização. A problematização vai dar um suporte para você desenvolver o seu trabalho. E a gente falou também sobre a hipótese, né? Que uma hipótese pode ser verdadeira ou falsa. E a gente trabalhou a maneira de como constituir uma hipótese, né? Você lembra que na aula anterior a gente falou sobre a questão de vendas de picolé, um exemplo que eu citei, uma venda de picolé nos dias frios, hipótese falsa. Então, diante do projeto, você trabalha com hipótese também. Isso foi o que a gente trabalhou na aula anterior. Inclusive, a gente deixou um exercício para que você possa fazer no caderno ou no seu computador. Depois, no final, eu vou estar pedindo para a gente estar. Eu vou estar pedindo para vocês enviar para mim para que eu possa corrigir ele. Hoje, nós vamos começar a trabalhar falando sobre o que é uma justificativa. Justificativa é motivo, razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato, de uma ação praticada ou algo nesse sentido, né? Desculpa, razão usada como pretexto para se esquivar de algo ou alguém, sai sem dar uma justificativa. Ou seja, justificativa ela tem uma razão, tem um motivo. E tudo que você vai fazer tem que ser justificado. No ambiente científico, num artigo, num projeto, numa monografia, numa tese, e por isso sucessivamente, você tem que ter uma justificativa. Então, o motivo por que você está fazendo esse artigo, você vai justificar isso na escrita logo na introdução, certo? Justificativa deve indicar o quê? Relevância da pesquisa, por que ela é importante, as contribuições e compreensões da solução ao problema para resolver a questão da problematização. Então, ela vai contribuir e compreender como resolver a situação, o problema. Ela vai ser proposta, né, logo no início, logo em seguida da introdução, ou dentro da introdução. Vai ser um estágio de desenvolvimento também, que vai ser trabalhado dentro da literatura, ou seja, você vai estar embasado a sua justificativa em fatos, em argumentos, em colocações, certo?
Então, justificativa no projeto de pesquisa é o convencimento de que o projeto é fundamental para ser efetivado. Deve-se tomar cuidado na elaboração justificativa para não se tentar justificar uma hipótese levantada, ou seja, tentar responder ou concluir o que vai ser buscado no trabalho de pesquisa, certo? Então, você vai trabalhar na justificativa, por que que é importante, aí não é que você vai responder a hipótese logo no início. A justificativa exalta a importância do tema, então você vai justificar por que que você está pesquisando sobre aquele tema, né? A necessidade e por que que ele é tão importante. Dentro do projeto de pesquisa também nós temos objetivo. Os, os objetivos, né, busca esclarecer o que é pretendido em uma pesquisa, né? Os objetivos são normalmente divididos, normalmente não, ele é dividido da seguinte maneira: geral, que é o primeiro, que é a dimensão mais ampla, pretendido pela pesquisa, e depois nós temos o específico, né, que vai definir quais são as metas específicas que a pesquisa vai direcionar. Podem ser articuladas em uma lista, né, que inicia com proposta cognitiva, né, de cunho mais descritivo, então específico envolve mais questão descritiva, né, descrever, identificar, caracterizar, levantar, ampliar uma proposta, comparar, relacionar, analisar. Então, dentro do projeto de pesquisa, a gente tem o objetivo geral, que é o mais amplo, e depois a gente tem os específicos, né? Hoje nós vamos também estudar sobre metodologia. Então, o que é metodologia? São regras ou normas estabelecidas para o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Método, metodologia de pesquisa científica, reunião de métodos, processo organizado de pesquisa e investigação. Quando se fala de metodologia científica, o que eu coloquei uma base de um bem exemplificado como que seria a metodologia científica. Se a gente está falando de métodos praticados, a gente tem o que, por exemplo, na metodologia introdução, o desenvolvimento, que envolve problematização, definição do tema, estudo, estrutura, proposições, projeto, construção de protótipo, avaliação e otimização, tudo aqui dentro do desenvolvimento. Temos a conclusão, a bibliografia, né? A bibliografia vai envolver referências bibliográficas, né, que você pesquisou, e o nome desses autores no final do trabalho. Eu coloquei essa pequena imagem aqui, essa figura aqui, explicando o que é método e o que é metodologia. Existe uma diferença entre os dois. Método é um processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Método, então você trabalha com uma característica só. Já a metodologia estuda os métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Então, quando se fala em metodologia, são o quê? São vários métodos que são reunidos para desenvolver um processo metodológico. De acordo com Lavigne, a metodologia representa mais do que uma descrição formal dos métodos e técnicas, indica leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico. Ou seja, a metodologia especifica como os objetivos estabelecidos serão alcançados. Então, quando se fala de metodologia, a parte constitutiva envolve a amostra, as formas de coleta, organização e análise de dados, certo? Isso aqui quando se fala metodologia, está falando dentro do projeto de pesquisa em algo maior, no qual vai trabalhar com coleta de dados, amostras, né? Então, a metodologia é essa. No caso, a nossa metodologia que a gente vai trabalhar no artigo vai ser o quê? A metodologia de análise bibliográfica, a gente falou na aula 2. Quando a gente falou elementos constitutivos do projeto, naquela tabela, a gente falou sobre isso, que a gente vai fazer um levantamento bibliográfico. No caso, nós vamos trabalhar no artigo. Então, a nossa metodologia de artigo de trabalho vai ser o quê? O levantamento bibliográfico, escolher o tema, fazer o levantamento bibliográfico, ler sobre ele, estudar sobre ele e depois escrever o artigo. Dentro de um projeto de pesquisa, também temos a questão, por exemplo, da amostragem. O que é a amostragem? É uma técnica para obter uma amostra, né? Ou seja, uma parte de uma população. Pode ser uma população mesmo nossa, como nós, de pessoas, de bactérias, de células, e por aí sucessivamente, de uma parte de animal. Então, essa parte de uma população, por sua vez, é um conjunto de elementos que possuem algumas características em comum,
quando se fala amostragem, tem que ter características em comum no processo de amostragem. Pessoas hipertensas de 60 a 65 anos. Então, é uma parte de um público. Negras. Então, você está delimitando essa amostragem. Então, quando se fala em amostragem, amostra, faz-se necessário, né, saber da informação correta sobre a população de estudo. Então, você tem que estudar corretamente essa população, ou seja, delimitar qual é o público-alvo para você fazer a pesquisa, né, o questionário, o coleta de dados e escolher a questão da amostragem. Aí aqui fala definição da amostragem, quem e onde. Primeira coisa, escolha do espaço, né, onde vai ser pesquisado, vai ser uma cidade, um bairro, um grupo específico de pessoas. Quem, onde, parte da representativa da população estudada, de qual universo que vai ser. A amostra deve ser representativa em termos de número de indivíduos, quantas pessoas vão participar, qualitativo, quais são os termos dos vínculos com o tema problema a ser investigados. Isso envolve a questão qualitativa. Então, dentro de definição da amostragem, tem que envolver quem e onde. Dentro da pesquisa também tem a questão da coleta de dados, né? Que envolve quais os dados. Lembrando, quando se fala de dados, na coleta de dados, a gente tem que entender o seguinte, certo? Seja na pesquisa, seja no artigo, seja onde for. O dado, ele é uma informação, o dado, ele é um dizer, ele é como o próprio nome diz, ele é um dado. Ele não é uma notícia, ele pode ser uma informação. Um dado pode ser somente um dado. Agora, um dado e uma interpretação desse dado, ele pode se tornar uma notícia e pode se tornar algo completo. O que eu quero entender? Um dado, ele pode ser um ponto em uma informação, certo? Então, dado é diferente de informação, certo? Exemplo, no dia 1º de setembro, morreram 300 pessoas da Covid-19. Isso é um dado. Agora, para se tornar uma informação, as 300 pessoas que morreram no dia 1º de setembro da Covid-19, grande parte dessas pessoas eram pessoas acima de 50 anos de idade, ou seja, aí já tem uma informação. Então, quando se fala de dados, a gente tem que entender o que é a definição técnica quando se fala de dados, porque envolve entrevistas, na coleta de dados, entrevistas, observações, história de vida, dentre outros, né? Então, quando se fala de quais os dados, a gente tem que pensar, pode ser uma entrevista, observação, história de vida, definição das fontes bibliográficas, né, que envolve, pode ser livro, pode ser artigos, anuários, censos demográficos, entre outros. Então, quando se fala coleta de dados, no caso do artigo que a gente vai fazer, vai trabalhar o quê? Pode ser livro? Pode, mas você vai trabalhar com o quê? Com artigos que já foram elaborados nas grandes revistas, né? De publicação, como a gente colocou na primeira aula, aquele site que você pode pesquisar. E a organização e análise dos dados, como são organizados e como devem ser interpretados os dados. A organização dos dados em relação ao problema de investigados envolve estabelecimento de categoria, certo? Gosto, não gosto, favorável, desfavorável, ou seja, dentro de uma pesquisa, no questionário, você pode perguntar isso aqui, e diante desses dados você pode computar eles. Codificação, você vai ter dados brutos transformados em símbolos, você pode transformar os códigos, você pode transformar aquilo que foi pesquisado dos dados em codificação através de símbolos. Tabulação, agrupar casos que estão em várias categorias de análise, então você vai, por exemplo, tabulação, são vários dados, você vai agrupar esses dados para facilitar o entendimento no seu trabalho. Então, a análise corresponde o quê? À procura de sentido. Quando você analisa os dados, você vai dar sentido a esses dados, interpretação dos significados, das respostas e dos dados coletados. Então, quando se fala em dados, você tem que pensar em interpretação, significado, em sentido, qual a importância desses dados.
constituição formal de um projeto. Então, um projeto de pesquisa ele é constituído da seguinte maneira: introdução, justificativa, né, que vai envolver parte do referencial teórico, né, a relevância do tema, os objetivos geral e específico, a metodologia, a bibliografia e o cronograma. Lembrando que o cronograma ele é importante para desenvolver as etapas do projeto. Igual agora no mês de setembro, nós vamos fazer um cronograma do nosso artigo, vai valendo 5 pontos, certo? Então, nós vamos fazer um cronograma. Então, aqui se encontram os elementos sublinhados, os elementos constitutivos formal de um projeto. E um artigo, como que é, Silvio? Envolve um artigo, já os elementos constitucionais do artigo, aqui ficou os elementos constitutivos de um artigo científico, né, formal, vou colocar aqui o R porque ficou faltando, envolve título, autores, resumo, introdução, resultado e conclusões. Aqui vou colocar esse slide mais específico, que vai envolver, por exemplo, a estrutura do artigo científico, 4 seções de conteúdo de cada seção. Isso é importante para vocês, se possível, colocar no seu caderno para você entender. Primeiro, a introdução, apresentação de informações sobre o tema, a justificativa para investigação e objetivo. Qual que é a pergunta-chave que tem que responder na introdução? De que se trata o estudo? Por que a investigação foi feita? O que se sabia sobre o assunto? Então, você vai responder isso aqui na introdução. Depois a gente tem o método, que seria já a parte do desenvolvimento, que envolve descrição do tipo de estudo, do cenário da pesquisa, as amostras, os procedimentos, como o estudo foi realizado. Isso aqui a gente já vai responder a questão do desenvolvimento da pesquisa. E aqui também os resultados, apresentação dos achados, acompanhados, respectivos, estatística, entre outros. O que foi encontrado, quais são os fatos relevantes. A gente vai trabalhar também a discussão, interpretação dos resultados, a comparação e conclusão. Isso aqui já envolve a parte da conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e a conclusão aqui, né? E aqui está as perguntas-chave que você tem que responder. Hoje também tem um exercício, né? Que eu quero que você faça no seu caderno ou no computador. Aqui se encontra eles, são 5 exercícios, certo? De 1 até o 5. Faça ele no seu caderno e depois eu vou estar olhando. Ou no seu computador, depois você vai enviar para mim, certo? E também vou deixar um questionário com 2 perguntas para você responder na plataforma. Tudo bem? Tenha um ótimo dia para vocês aí, restante de dia, tá? E por hoje é só.